Muitas pessoas têm tido seus sonhos destruídos pela falta de confiança absoluta em Deus. A Bíblia está repleta de exemplos de grandes sonhos cumpridos para a glória de Deus. Encontro com a Palavra é um programa escrito pelo Dr. Dick Woodward e narrado por Pastor Edson Bruno. Ouça e descubra verdades que lhe ajudarão no seu dia a dia. Com você, Pastor Edson Bruno. Muito bem-vindo para o nosso estudo da Bíblia. Se você nos ouve pela primeira vez, então, muito bem-vindo. O propósito desse estudo diário é levar você a entender melhor a Bíblia Sagrada e, o mais importante, como aplicar as verdades encontradas nela para as nossas vidas de uma forma prática e relevante. Nós estamos agora no livro de Êxodo e estudando a vida de Moisés. No final do segundo período de 40 anos de sua vida, Moisés teve uma grande experiência. Ele estava na parte de trás do deserto e um arbusto de sarça começou a arder em chamas. Isso não seria algo tão anormal lá, naquele local, mas geralmente em 5 segundos o arbusto de sarça estaria totalmente consumido. 5 segundos. Desta vez, porém, estava acontecendo algo incrível. A sarça não era consumida. Somente continuava ardendo em chamas. Então Moisés se virou para ver melhor. Deixe-me ler sobre isto em Êxodo capítulo 3. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: Agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça se não queima. E vendo o Senhor, que se virava para lá para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: Eis-me aqui. E disse: Não te chegues para cá. Tira os teus sapatos. Tira os sapatos dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. E disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: Tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel. E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus: Quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E Deus disse: Certamente eu serei contigo. Moisés tinha ido para o seminário por 40 anos e esta foi a sua graduação. Agora ele estava formado do seminário. Na sarça ardente, isto foi o que Deus disse: Moisés, você tem visto o problema, e isto é o recomendável. Muitas pessoas não têm jamais visto o problema. Se não entrarmos nas prisões, nos hospitais ou nos hospícios, poderemos jamais ver os problemas, porque muitas vezes os problemas são institucionalizados nos dias de hoje. Eles estão fora de nossa visão, fora de nossa mente. Assim, muitas pessoas nunca veem o problema. E Deus disse para Moisés: Moisés, você tem visto o problema e isto é recomendável. E Moisés: Você sente alguma coisa, você sente compaixão, e isto é uma grande coisa. Você quer fazer alguma coisa, e isto é bom. Mas Moisés, a importante coisa não é só ver isto, não é só ter preocupação e também não é só querer fazer algo. O mais importante é isto, Moisés. Eu tenho visto aquele problema e eu me preocupo com aquelas pessoas. Eu tenho compaixão e eu quero fazer algo, e eu vim para fazer alguma coisa. Nesse ponto você poderia pensar que Moisés teria dito: Oh, mas isso é bom demais, eu volto depois para cuidar das minhas ovelhas. Entretanto Deus disse-lhe:
Vem comigo, Moisés, e eu estarei enviando você a Faraó, e assim você será o libertador deste povo. E Deus está agora tentando convencer-lhe ao final desta lição que, Moisés, você é alguém. Nos primeiros 40 anos, Deus ensinou-lhe que ele era ninguém. No segundo período de 40 anos, Deus ensinou-lhe que ele era alguém. Neste ponto, Deus estará ensinando a Moisés a próxima lição. Nós chamamos isto de humildade. Mas, afinal de contas, o que é humildade? Essa é a coisa mais difícil para se definir. Eu ouvi sobre um pastor que ganhou uma medalha da sua congregação porque ele era muito humilde. Mas eles tiveram que confiscar a medalha porque o pastor a usou todo o tempo e em todo lugar. Nunca mais tirou a humildade. Confiscaram a medalha. Eu acredito que poderíamos dizer que o que Deus quis produzir em Moisés para que ele pudesse ser o libertador de seu povo foi humildade. Um outro caminho para se falar a mesma coisa seria dizer que, para Moisés ser o grande libertador através do qual o povo de Israel seria liberto do Egito e de Faraó, Deus teve que ensinar-lhe: Moisés, você é ninguém. Porque, Moisés, se você realmente sabe que você é ninguém, então você é alguém. E dessa maneira eu posso mostrar a você o que eu posso fazer com alguém que tem aprendido que ele é ninguém. Você já desejou saber por que Moisés fez aquela pergunta? Quem sou eu? Pense sobre isso por um minuto. Quem era Moisés? Se você estivesse enviando alguém para libertar aquelas pessoas, você enviaria Moisés? Primeiro de tudo, ele era um assassino. Teria você enviado um assassino, inimigo público número 1, de volta para o Egito? Não é interessante que 3 grandes homens que Deus usou eram assassinos? Paulo foi um assassino. Davi foi um assassino e Moisés foi um assassino. E ainda assim, Deus usou aqueles homens. Teria você escolhido um assassino? Estava óbvio agora que Moisés era um hebreu. Você leu no livro de Gênesis que os egípcios não tinham nada com os hebreus. Preconceito é um problema tão antigo quanto a humanidade. Os egípcios nem comiam com os hebreus. Teria você enviado um hebreu? E o livro de Gênesis nos diz que uma coisa que era uma abominação para um egípcio mais do que hebreus era um pastor de ovelhas. Eles odiavam pastores. Eles tinham algo contra os pastores porque eles só tinham um gado e, além de tudo, adoravam as vacas. Então eles odiavam as ovelhas e os pastores de ovelhas. Foi aí que Deus disse a Moisés: "O que é isso em tuas mãos?" E Moisés respondeu: "Uma vara de pastor." E Deus falou: "Então ande com a vara em volta de Faraó. Faça com que ele a veja e ficará enfurecido. Deixe ele saber que você é um pastor de ovelhas." Assim vimos que ele era um hebreu, era um assassino, era um pastor de ovelhas e um ingrato filho adotado que gastou 40 anos no palácio de Faraó e mostrou sua gratidão, vamos dizer, matando um oficial egípcio. Ele era realmente qualificado para ser o libertador escolhido por Deus? Parece que qualquer pessoa responderia: não, definitivamente ele não é qualificado. Escolhendo os homens certos para importantes trabalhos é que fazem um presidente ser um sucesso ou um fracasso total. Muitos presidentes têm tido sucesso e muitos têm sido um verdadeiro fracasso, porque não têm tido a habilidade para escolher o homem certo. Quando um presidente tenta selecionar homens para fazerem um trabalho para ele, tenta conseguir os mais qualificados. Na Bíblia você vê Deus chamando pessoas como Moisés para fazer importantes coisas, como libertar o seu povo da escravidão do Egito. Somente e quase sempre parece que Deus tenta escolher o homem que é menos qualificado. Se um homem realmente acredita que não é qualificado e acredita que somente Deus pode libertar, então este só poderia ser o homem que Deus quer usar para provocar o grande milagre da libertação. Quando você considera o chamado e o comissionamento de Moisés, você pode ver esta verdade ilustrada muito claramente. Se vamos ser usados por Deus para libertar pessoas hoje, se gostaríamos de ver um amigo ou um querido nosso ser liberto da escravidão do pecado, talvez pessoas que sabemos serem escravas do pecado, se gostaríamos de ser o veículo de sua libertação, jamais esqueça isto. Não somos nós que os libertaremos. Somente Deus pode libertar. Eu lembro que um professor disse para mim quando estava no seminário: quando você tentar levar uma pessoa para Cristo, quando você tentar levar alguém para a experiência da salvação, nunca esqueça isto.
Sem o Espírito Santo você estará tentando o impossível. Realmente isso é absolutamente impossível. Somente Deus pode libertar. Se Deus está chamando você para ser um libertador, da mesma maneira como ele chamou Moisés para ser um libertador, é óbvio que ele deverá produzir humildade em você. Eu penso que uma boa definição de humildade é entender quem vai executar esse milagre. Eu nunca tinha entendido isto, mas a Bíblia ensina esta verdade de capa a capa. Este é o plano de Deus, usar o seu poder em seu povo para realizar seu propósito de acordo com seu plano. Deixe eu repetir essa verdade. Este é o plano de Deus, usar o seu poder no seu povo para realizar seu propósito de acordo com seu plano. Jesus deu-nos um grande exemplo quando ele saiu para o jardim com seus discípulos. O mestre ilustrou esse processo com uma grande videira que tem seus ramos, e esses ramos produzem frutos. Há pouco Jesus tinha estado no quarto superior com seus discípulos e lá, de certo modo, ele falou para aqueles homens: esse é o plano de Deus para usar o seu poder nas pessoas de Deus para realizar seu propósito de acordo com seu plano. Ele disse para eles: vocês têm sido fascinados com as obras que têm me visto fazer e com as palavras que têm me ouvido falar. Mas agora deixe-me falar sobre o meu trabalho e minhas palavras. Meu trabalho e minhas palavras são um transbordamento de meu relacionamento com meu Pai. Eu e meu Pai somos um. Então todas as obras que eu fiz e todas as palavras que eu falei são o resultado do fato que eu e o Pai somos um. Desta forma aprendemos que os frutos não crescem na videira, eles crescem nos ramos que estão ligados à videira. Nesta ilustração, Jesus é uma videira procurando por ramos. No livro de Êxodo, isto é o que Deus é. Ele é uma videira procurando por ramos. Deus não trabalhará sem um instrumento. Então Deus deverá encontrar o seu Moisés. E quando ele encontra, chama e comissiona o seu Moisés, tem também de convencer-lhe. Tem que dizer-lhe: Moisés, você é ninguém. Não é você que vai fazer isso. Quando você entender isto, Moisés, então você será alguém que eu poderei usar. Através de você eu poderei trabalhar, e você vai descobrir os grandes milagres que eu poderei fazer através de alguém que aprendeu que ele é um ninguém. Este é todo o tempo que nós temos por hoje. Por favor, una-se a nós no próximo programa e convide um amigo para ouvir com você esta maravilhosa história de Êxodo que vamos continuar a estudar. E lembre-se disso, hein? Este é o plano de Deus, usar o seu poder em seu povo para realizar seu propósito de acordo com seu plano. Até o nosso próximo programa. Que lição importantíssima. Obrigado, pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo encontro com a Palavra.